O jornal Poieses promoveu no dia 18 de novembro, no Fly Shopping, em Bacaxá, o lançamento do livro América que não está na mídia, de Mário Augusto Jacobskind. O autor proferiu uma palestra seguida de debate, enfocando a importância da democratização dos meios de comunicação no Brasil. O evento contou com o apoio do Centro Culinário Delícias Daisy, que serviu o buffet. A companhia Intercap de Dança, dirigida por Ricardo Coelho, apresentou uma coreografia com música de Milton Nascimento. E o casal Renato Barcelos e Ana Paula Lima apresentaram canções latino-americanas. Confira agora alguns trechos da palestra do jornalista Mário Augusto Jacobskind. E se atividades como essa, não é pelo livro, mas todo o clima cultural, se atividades dessas acontecerem em todo o país, né? Cada canto, nós somos poucos, mas seremos muitos amanhã, então esse país vai mudar, e é por aí que acontecem as mudanças. Então, talvez muita gente queira saber aí, por que a América que não está na mídia? O que é o América que não está na mídia? É um livro que reúne uma série de artigos e reflexões sobre as Américas, sobretudo a América Latina. E através de um enfoque que dificilmente, eu diria quase que impossível, a mídia conservadora abordar. São temas polêmicos que, quando colocados aí pela mídia, são colocados de forma manipulada, muitas vezes não correspondendo à realidade como ela é de fato. Então, para nós jornalistas, furar esse bloqueio, ou individualmente, ou em grupo, não é uma tarefa impossível. Pode ser uma tarefa difícil, mas não é uma tarefa impossível. Nos reunimos num período da ditadura, fizemos a imprensa alternativa, que era uma imprensa que divulgava fatos que a mídia tradicional, por uma série de injunções, e também por estar subordinada ao regime autoritário, à ditadura, não se interessava, não queria colocar essas questões. Até eu me lembro, não sei se vocês lembram do fato, na época em plena ditadura, houve a prisão dos editores do Pasquim, e isso até, só para rememorar, para a gente ter uma ideia do que foi aquela época, o jornal O Globo, o jornal de grande circulação, o jornal de circulação nacional, colocava que, assim, maldosamente, sendo fato esquecido, talvez até os próprios que sofreram as prisões hoje não têm interesse em divulgar, mas é importante lembrar. O jornal O Globo divulgava que, possivelmente, os editores do Pasquim serão banidos do país, porque para eles, banimento, serem banidos do país, significava morte. E colocava isso apenas como uma forma maldosa, né? Uma forma de mostrar que tudo se podia naquela época, enfim, tudo podia acontecer, mas de fato eles não foram banidos, era apenas jogaram vento. Você para ter uma ideia do que era naquela época, e foram
foram presos, finalmente foram soltos depois de 2, 3 meses, na vila militar. Assim eram os jornalistas que eram tratados naquele período da chamada imprensa alternativa. O Pasquim e outros jornais, não sei se vocês tomaram conhecimento do jornal Verso, que era o primeiro jornal latino-americano, com enfoque afro-latino-americano, uma linha cultural, e que de alguma forma lembra o nosso poema. Né? Importante um jornal cultural, editado aqui nessa cidade, é importante. Eu repito esse refrão assim. Se nesse país continente chamado Brasil existirem vários poetas, nós estaremos vencendo uma batalha importante, que é a batalha da informação. A experiência na América Latina hoje mostra que é possível se fortalecer a mídia alternativa, hoje alternativa à grande mídia. As mídias comunitárias e as mídias públicas podem ser fortalecidas através da democratização das verbas públicas, ou seja, se a publicidade do governo for também destinada para esses setores. Por que o Estado brasileiro, que somos nós, nossos impostos, só fazem a publicidade aos jornais conservadores, revistas conservadoras, como Veja, e outras aí, Época, enfim, essas são contempladas com mais de 90% dessas verbas, enquanto os jornais alternativos estão a mínimo, não recebem nenhum tipo de subsídio. E países democráticos, com tradição democrática, até que não tem nada de socialistas ou algo por aí, como países como a Suécia, como o Canadá, isso acontece rotineiramente. Na Suécia, por exemplo, claro, são outra realidade. Na Suécia, até os jornais do Partido Comunista, que faz oposição ferrenha aos governos, né? Sejam eles social-democratas ou sejam eles conservadores, que como estão nesse momento no poder na Suécia, continuam recebendo subsídios de publicidade normal. Que é tratado de uma forma discriminada, são colocados como marginais, como defendem uma luta que o Brasil está pelo menos atrasado há pelo menos 200 anos. A reforma agrária é uma maneira da Revolução Francesa. E é um movimento que é reconhecido internacionalmente, reconhecido nos mais diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há grupos de apoio. Mas aqui no Brasil, esse movimento é um exemplo, né? É tratado de forma similar. Não tem vez e voz em termos de igualdade com demais setores sociais. Então, a democratização da mídia passa por aí, passa também por isso. Na América Latina existem hoje processos em países onde se dá uma transformação na área midiática, com fortalecimento, fenômeno muito importante também no Brasil e na América Latina, a mídia comunitária, são TVs e rádios comunitárias que têm funcionamento aqui no Brasil, que vivem à míngua. A legislação depois de 88 permite o funcionamento dessas TVs comunitárias ou rádios comunitárias, mas de forma muito precária, e não recebe subsídio nenhum tipo de subsídio. O Estado brasileiro, e quando eu falo Estado brasileiro, aqui não é governo Lula, governo Fernando Henrique, é o Estado brasileiro, é o poder público, é política pública em relação a isso, que os governos passam, a nação e o poder público fica. Então,
Esse seria o grande avanço do processo democrático no Brasil.